Fala pessoal, aqui quem vos fala é o Alcindo do canal Audiobook do Quinho. Continuemos a leitura, tá? Pessoal, já vou deixar uma coisa bem clara para vocês aí. Vocês vão perceber de vez em quando, ou ao fundo do áudio aí, eu virando as páginas, tá? Do livro. Vocês vão perceber aí um certo som que é do ventilador, tá? Porque o meu local de gravação é meu quarto. Como ele é muito quente, então eu tenho que refrescar ele um pouquinho com o ventilador, tá? Então, só para vocês saberem, que barulho é esse ao fundo ou esse outro barulho aqui. Então, vocês vão perceber aí o barulho de página sendo virada e também no meu ventilador, tá? Sem mais delongas, continuemos a leitura. Eu sei como isso é dolorido. Já acompanhei inúmeras pessoas que fizeram essas mudanças e sei como é difícil cada uma dessas escolhas. Mas posso lhe garantir uma coisa: essas atitudes serão de extrema importância na sua vida. Elas farão com que a sua vida financeira entre em equilíbrio. Depois de fazer a mudança de padrão, pela primeira vez, você irá gastar menos do que ganha e finalmente poderá dormir bem, sabendo que a sua casa, mesmo que esteja morando em uma menor, está em ordem. Aí sim você acordará com energia total para o novo dia, para conquistar sua liberdade financeira. O mais interessante é que as pessoas que acompanhei nesses anos e que fizeram as mudanças necessárias em pouco tempo, por volta de um ano, já puderam voltar para o padrão de vida anterior, porém com todo o direito de viver nele, porque estavam ganhando muito mais. A segunda opção é fingir que não é nenhum problema grave e que amanhã tudo pode mudar, que é só economizar um pouco e trabalhar mais e tudo será resolvido. Mas sabemos que não é verdade. Afinal, por muito tempo, essas pessoas se auto-enganaram. Olha aí, pessoal, auto-enganaram e nada mudou. A vida tem uma regra que diz assim: ou você toma atitude e muda, ou a vida vai mudar por você. Não é em vão. Mais uma vez o ditado vale repetir, pessoal. A vida tem uma regra que diz assim, é uma regra, tá? Ou você toma atitude e muda, ou a vida vai mudar por você. Não é em vão. Por exemplo, se você possui um carro financiado, mas não tem mais condições de mantê-lo e deixa de pagar as parcelas, há duas opções. Ou você toma atitude e vende o carro, ou o banco irá tomá-lo de você. Repito, ou você toma atitude e corrige as coisas sozinho, ou a vida vai mudar por você. Nada é em vão. Isso serve para todas as outras coisas. Então, meu querido leitor ou leitora, não cometa o erro da protelação. Corrija o que precisa ser corrigido agora. É só uma questão de tempo até que você comece a ver os frutos de suas decisões. Se entendeu até agora tudo o que ensinei e planeja fazer as mudanças necessárias, vou poder dormir em paz, porque a parte principal da minha missão com esse livro foi completada com êxito. Esse passo é extremamente importante. Sem ele, você não terá a chance de conseguir a tão sonhada liberdade financeira. Tudo que vou ensinar a partir de agora está baseado na minha confiança de que você pagará o preço e mudará o que for preciso e viverá um padrão de vida abaixo dos seus ganhos. Estamos de acordo? Mais um ponto de extrema importância para seu êxito é saber separar a vida pessoal da empresarial. Dados do Sebrae mostram que esse é um dos principais motivos que levam o microempreendedor a fechar as portas em menos de 5 anos de empresa. Voltemos para a nossa tabela de comparação entre gastos e ganhos. Na coluna dos gastos, há várias despesas que estão relacionadas ao seu negócio. Infelizmente, muitas pessoas experientes no mundo empresarial cometem o seguinte erro: quando passam dificuldades financeiras, a primeira coisa que cortam são os investimentos de seus negócios. Assim, sem perceber, essas atitudes os levam à falência. Vamos imaginar um empreendedor que tem um salão de eventos que costuma render em torno de R$ 5.000 líquidos por mês, uma quantia suficiente para cobrir o padrão de vida de sua família. No entanto, o mês anterior foi fraco e o salão rendeu apenas R$ 2.000. Para piorar, o ar-condicionado quebrou e o conserto será de R$ 1.800. O que esse empreendedor deveria fazer? Utilizar os R$ 2.000 para pagar as contas
De casa ou consertar o ar-condicionado? Acredite que as respostas ficarão divididas, então vamos complicar um pouco mais. As duas filhas pequenas do empreendedor estão com fome e a geladeira está vazia. Ele compra comida ou paga o conserto? Muitos entregariam os pontos, não é verdade? Utilizariam o dinheiro para comprar comida. Afinal, são nossos tesouros. Essa escolha, porém, é extremamente errada, porque o ar-condicionado não foi consertado e a consequência é que amanhã os ganhos do salão cairão ainda mais, pois muitas empresas poderão cancelar o contrato quando descobrirem que o ar-condicionado não está funcionando. Ou seja, no mês seguinte ele não ganhará nem os R$ 2.000. Lá vem a pergunta que não quer calar. E no mês em que ele não ganhou nada, como comprará comida para as filhas? Ele deveria ter consertado o ar-condicionado sem nem hesitar. E a comida? Leve as meninas para comer na casa da mãe, ou até da sogra. Mas o negócio tem de se manter impecável. Afinal, se seu negócio não estiver bem, a sua família também não estará. Esse exemplo serve para todos os consultores e empreendedores. Sim, você deve cortar, caso necessário, os gastos pessoais e mudar seu padrão de vida. Mas o negócio precisa estar impecável sempre. Nunca corte investimentos em treinamentos, cursos e desenvolvimento pessoal. Quando as pessoas estão com problemas financeiros, percebo que essa atitude é muito comum. Sinto dizer que se você fizer isso, estará confirmando sua falência, porque faltará treinamentos e inspirações para trabalhar com mais força. Faça qualquer sacrifício que for preciso, mas nunca deixe de investir em você, no seu desenvolvimento pessoal, na sua formação profissional. Pois isso o ajudará a conquistar sua liberdade financeira com o seu negócio. Quero compartilhar com você a história de Aldir. É um breve relato no qual descreve como vivia, seus hábitos e as mudanças que aplicou na vida dela em busca da liberdade financeira. Meu nome é Aldir Moraes, tenho 28 anos e sou formado em letras em inglês. Quando eu tinha 20 anos, decidi abrir uma loja de roupas com meu noivo, hoje meu marido. Ele era tatuador e deixou a profissão para desenvolver o negócio comigo. Afinal, era meu primeiro trabalho. Eu controlava minuciosamente o estoque, o caixa da loja e os gastos pessoais. Mas percebi que algo estava errado, pois nunca conseguíamos guardar dinheiro, mesmo planejando. Depois de 6 anos, ainda usávamos o cheque especial, e nesse tempo fizemos 3 empréstimos para capital de giro. Na época, minha visão de sucesso financeiro era ganhar mais, para gastar mais e não ter dívidas. Nos últimos anos, as vendas vinham caindo, e muito. Então comecei a usar dinheiro de outro negócio que desenvolvíamos paralelamente de marketing multinível. 2 anos atrás, aceitei o convite para participar de uma palestra sobre administração financeira com o Ben Zurel. Entendi como se constrói a liberdade financeira, a diferença positiva de quanto você ganha para o que gasta investida em negócios que rendam mais dinheiro. Mas, para atingir a minha liberdade, eu precisava desenvolver minha mente. Comecei a ler, estudar, participei de cursos, foquei o que eu queria, tracei um plano e, com o objetivo claro, parei de perder tempo com a TV e programas que não agregavam, só roubavam meu tempo. Diminui meu padrão de vida por um tempo, assim não fiz mais dívidas, e cortei vários gastos desnecessários, mas sem nunca prejudicar meus 2 negócios, pois eram minha galinha de ovos de ouro. Quando você faz isso com um propósito, é possível fazer sem sofrer. Decidi que juntaria dinheiro para usar com o que realmente importava e enxerguei que valeria a pena. Coloquei em prática tudo o que aprendi na palestra e, como Ben disse, é só por um tempo. E foi mesmo. No final de 2015, consegui vender a loja
e me dedicar somente ao meu negócio de marketing multinível. E meu esposo voltou para a sua profissão. O dinheiro começou a entrar mais do que sair, e como não tinha dívidas, consegui aumentar meu padrão de vida e mesmo assim separar todo mês de 20 a 60% da entrada financeira. Economizei para comprar meu carro dos sonhos. Com tudo que vivi, criei o hábito de economizar, que hoje considero uma arte e pago tudo à vista. Com certeza, ter assistido a palestra de administração financeira e colocado tudo em prática mudou a direção da minha vida financeira. Gratidão, Ben. Pessoal, entramos agora no capítulo 5, tá? E temos uma frasezinha aqui como de costume. As regras que ninguém lhe contou sobre o dinheiro. Eita, essa é boa, hein? Mais uma vez a frase. As regras que ninguém lhe contou sobre dinheiro. Bora conhecer junto? No capítulo anterior, aprendemos as regras do jogo. Descobrimos a filosofia correta sobre o dinheiro e como administrá-lo, e viver de acordo com o padrão de vida adequado aos seus ganhos atuais. Antes de seguirmos adiante, preciso confiar em você e acreditar que deu início às mudanças extremamente importantes que propus e já está fazendo os ajustes necessários e corretos em seu padrão e estilo de vida. Sem esses ajustes, eu sei que podem ser doloridos. Tudo que vou ensinar neste capítulo será em vão. Agora você saberá como empatar esse jogo do dinheiro. Imagine que estamos em uma partida de futebol, você entrou em campo com seu time, todo animado e confiante em uma vitória gloriosa. No entanto, há um pequeno detalhe. Você nunca jogou futebol na vida e tampouco sabe as regras do esporte. Mas como você tem um time muito comprometido, animado e confiante, acredita fielmente que tudo dará certo. Começa o jogo. Você conhece as regras do basquete e julga serem parecidas. Então, agarra a bola pelas mãos e sai correndo em direção ao gol do adversário. Pois é, você deve estar rindo e imaginando o que acontece nessa partida. O árbitro paralisa o jogo e lhe mostra um cartão vermelho, amarelo. Você é obrigado a passar a bola para o adversário frustrado, sem entender absolutamente nada. Por incrível que pareça, a maior parte das pessoas joga o jogo do dinheiro sem saber as regras corretas e acredita que tudo dará certo no final. E para piorar, a partida continua. Como você nem sabia que existe a função de goleiro, o seu gol fica totalmente desprotegido e o outro time adversário começa a fazer um gol atrás do outro. Imaginar uma partida de futebol assim pode ser hilário, mas quando se trata do jogo do dinheiro, infelizmente muitas pessoas agem da mesma forma e perdem de goleada. Na primeira parte do método, você aprendeu as regras do jogo, entendeu como lidar com o dinheiro, viver com um padrão de vida correspondente aos seus ganhos e tomou algumas decisões críticas a respeito desse padrão. Agora você pode jogar esse jogo do dinheiro de maneira correta. No entanto, é comum nos depararmos com o seguinte pensamento: Ben, eu aprendi as regras do jogo que você ensinou e estou muito confiante em aplicá-las e começar a viver de maneira correta. Mas carrego comigo as feridas das decisões erradas que tomei no passado. Tenho muitas dívidas. O que devo fazer? As regras que vou ensinar não estão em livros sobre finanças e não são conservadoras. Mas pela minha experiência de anos ajudando centenas de pessoas a se livrar das dívidas, afirmo que entender essas regras talvez seja a única maneira de resolver esse problema e sair vencedor desse jogo. Voltando à nossa hilária partida de futebol. 45 minutos de partida já se passaram e seu time está perdendo de 13-0. Você está revoltado. Já avisou o árbitro que o jogo não é justo, pois você não sabe suas regras e, como capitão do time, pede paralisação da partida para poder se familiarizar com as regras. Contudo, o juiz não mostra nenhum sinal de compaixão e interesse em atender o seu pedido. E para piorar, você percebe que o jogo está sendo corrompido porque todas as decisões que o juiz tomava favorecem o outro time, que está debochando de toda a situação, tirando sarro de sua cara a cada gol feito.
Pessoal, é isso por agora. Então já adentramos no capítulo 5. Deixa o like de vocês, compartilhe, comente ao máximo. Se inscrevam no canal, principalmente para ajudar a gente no nosso crescimento, tá bom? Faço esse trabalho para vocês com muita dedicação, com muito carinho. Peço desculpa para vocês a cada erro, a cada pausa aí que de repente atrapalha um pouquinho o fato de vocês estarem me ouvindo, tá? Mas espero que vocês entendam. Estou procurando ser o mais autêntico possível. E, como de costume, vou deixar mais uma frasezinha aqui para o próximo, para a reflexão de vocês e vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Valeu, tamo junto. Pera aí, deixa eu só ler aqui. Muitas vezes temos essa sensação de impotência perante bancos e instituições financeiras. Parece que estão debochando da nossa ignorância. Com frequência recebemos orientações e recomendações que não vão nos ajudar a melhorar a nossa situação. Em alguns casos, ocorre justamente o contrário. É isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.